Tá ok, pode deixar. Obrigada. A Maria Eduarda e o Gabriel conseguem abrir o microfone ou abrir a câmera para que a gente possa conversar um pouquinho? Ou então escreve no chat, né? Claro, caso não consigam.
Só um minutinho que a professora está tentando passar o link para os alunos que não estão encontrando e eles estão aqui no WhatsApp, tá? Só um pouquinho. Então tá, vamos ver se mais alguém entra. Enquanto isso, eu só gostaria que vocês estivessem, né, me ouvindo mesmo, porque senão aparece que a professora está falando para o computador aqui, porque vocês estão escondidinhos e acaba que eu, né, fico falando eu e eu mesmo. Então, eu espero que vocês estejam ouvindo. Por que que a professora marcou essa aula online, né? Primeiro, porque eu gostaria muito de vê-los, porque faz bastante tempo que a gente não se vê, faz bastante tempo que a gente não conversa, para saber um pouquinho como é que estão as aulas, como é que vocês estão, se vocês estão pela plataforma. A professora não lembra agora. A Maria Eduarda, se puder escrever então para a professora, você está pela plataforma ou pegando material impresso? E o Gabriel, né? Para saber assim se vocês estão fazendo todas as atividades, o que estão achando. Essa semana agora, nesse módulo dessa semana, tem uma avaliação, né? Uma avaliação simples, mas tem uma avaliação, né? Que é sobre o gênero reportagem, se já conseguiram fazer ou não. Deixa eu ver, tem alguém tentando me ligar. Vamos lá, só um pouquinho. Olá. Olá, bom dia. Só um pouquinho que tem aluno que entrou pelo celular. Consegues entrar pelo primeiro link que a professora passou?
Olá, bom dia, João. A professora está aguardando ver se mais alguém consegue entrar aqui na plataforma. Ô, Henrique, tá me ouvindo? Tu consegue sair dessa sala aqui e entrar no Google Meet, que foi o primeiro link que a professora passou. Aí sai desse, sai e entra naquele primeiro link. A Bárbara também, melhor. Bárbara, você tá aí, hein? Bárbara, você tá. Sim, onde é que tá o outro link primeiro? Eu acabei de postar. Tá bom, então. Tá, é o último ali, tá? A professora vai copiar e colar novamente. O João saiu. Ó, o Vinícius entrou, vamos lá. Vamos esperar que esse povo tá acordando ainda. Então, a professora vai continuar aqui. Se eles forem entrando, a professora retoma. O Vinícius, a Bárbara entrou. Quem puder. Oi, oi. Quem puder pelo menos ligar o microfone, por enquanto a gente está conversando, é bem bacana, porque pelo menos eu ouvi a voz de vocês. Porque eu estava falando aqui, parece que a professora está falando eu e o computador, e daí já estou ficando triste já dá uma tristeza. Vocês adoram conversar? Vocês adoram aparecer? O que que deu? Foi a pandemia? Professora, eita, aula de inglês. Enfim, professora, Oi. a minha câmera não tá funcionando por algum motivo. Eu queria ligar, mas não Ah, tá. não, mas às vezes, assim, tem gente que tem problema com a internet, né? Então, assim, se deixar a câmera desligada, consegue que a internet flua melhor e tudo mais. Mas pelo menos a voz, quando eu perguntar alguma coisa, ou quando, assim, para a gente conversar, é bacana vocês se manifestarem. Né? Dizer assim, ó, professora, eu tô aqui, né? Ou então escreve lá no chat, ó, tô aqui. Que senão dá a impressão que vocês estão tomando café, que vocês foram lá na rua dar comida pro cachorro, e eu tô aqui sozinha. Ó, o João chegou. Vinícius, dá um oi, pelo menos ali no chat, Vinícius. Cadê o Vinícius? Ah, tô aqui, beleza. Só para eu saber que tem alguém aqui atrás desse nomezinho. Então tá. Por que a professora, né, então, marcou essa aula online? Depois de tanto tempo, né? A gente já tá há quase 6 meses em casa. Gostaria de saber de vocês como é que está essas aulas online. Percebo assim que tem gente que consegue fazer as atividades em dia, tem gente que está deixando, acumulando, e depois fica difícil, né, para retomar. Tem assim gente que conseguiu entregar tudo e logo daí vai ter um boletim. Quem não entregou vai ter que dar jeito, principalmente lá dos primeiros, né, para que possa ter uma nota, porque
Infelizmente, a gente não consegue, né, inventar uma nota. Fale. Eu só vou sair um pouquinho rapidinho, já volto. Eu vou trocar de conta aqui. Tá ok. Beleza. Então, gente, e assim, ó, não sei se vocês perceberam que nas outras, não sei se nas outras disciplinas, essa semana apareceu assim, a aula de vocês e aula de reposição, principalmente para quem está online. Para quem está que vai pegar material impresso, isso vai aparecer só na semana que vem, tá? Porque como o impresso é de 15 em 15 dias, semana que vem, quando o aluno for buscar o material impresso, vai ter a aula e vai ter um material de reposição. E na plataforma, alguém conseguiu visualizar isso essa semana? Não. Se não, ou se sim, quiser escrever ali para a professora, consegui, né? Então, assim, o que é essa reposição? Não sei se alguém já explicou para vocês, ou vocês estão dizendo assim, meu Deus, tem mais coisa para fazer, o que eu tenho mais para fazer? Então, essa reposição, não sei se vocês estão lembrados, que lá no mês de julho, não era para nós termos aquele recesso escolar, aqueles 15 dias, né? Nós não tivemos 15 dias, porque no início da pandemia, quando assim começou a pandemia, paramos, vamos ficar em casa. Ali a gente teve os 15 dias de recesso, né? Que as nossas férias de julho. Então, as nossas férias de julho foram lá em março. Estão lembrados disso, né? Vocês não tinham atividade, vocês não tinham nada para fazer. Ficou assim, na verdade, ninguém sabia o que fazer. Ficou todo mundo perdido. Paramos e agora? Então, foi o momento de dar essas férias para vocês, esse recesso, para que os professores da Secretaria de Educação pudessem se organizar assim. E agora, como é que nós vamos trabalhar à distância? Então, depois disso, vocês ainda receberam material da secretaria, né? Alguns alunos foram pegar impresso, outros pegaram direto da prefeitura, lá do site da prefeitura. Foram 2 semanas com aquele material. Para depois nós começarmos, então, na plataforma, ou então buscando material na escola. Só que, quando chegou em julho, eu acho que estava todo mundo meio louco já, né? Era professor, era aluno, era muita coisa, ninguém estava se entendendo. Nós precisávamos, assim, de uma semana para dizer assim, ai, parei, né? Porque tem muita gente que acha assim, o aluno está em casa, não está fazendo, o professor está em casa, não está trabalhando, e eu acho que assim como o tempo da gente parece que ficou menor, a gente acaba fazendo mais coisas e em todos os horários. Não sei vocês, mas eu vejo aqui o meu filho, o José, que vocês conhecem, né? Ele às vezes está fazendo atividade de manhã, daí às vezes está fazendo atividade à tarde, quando eu vejo ele às vezes está fazendo atividade à noite. É claro que a gente tem que criar uma rotina. Eu estudo de manhã, então eu vou procurar fazer as minhas atividades de manhã. Mas eu sei que, às vezes, assim, sair da cama às 6h30, 7 horas da manhã, fica meio difícil para vocês, né? Então, às vezes, tem aluno que vai acordar às 8, às 9, tem gente que aposto que nem acordou ainda. Então, vai fazer atividade quando? Vou fazer um pouquinho à tarde, vou fazer um pouquinho à noite, e assim mesmo é a professora, né? Eu estou trabalhando em casa, meu esposo está trabalhando em casa. O que acontece? Os meus filhos estão em casa. Então, tem horas que eu trabalho de manhã e ele trabalha à tarde, porque a gente está trabalhando no computador. E vice-versa, né? Às vezes ele está de manhã, porque também tem uma reunião. Aí, o que eu faço? Trabalho à tarde, trabalho à noite. Então, a gente acaba trabalhando um dia inteiro. Vocês estão gostando deste modelo de ensino, de estar em casa, estudando em casa? Respondam lá para mim se alguém não quiser. A Bárbara abriu o microfone. E daí, Bárbara? Na verdade, eu não consigo meio que me acostumar com isso. Eu não consigo entender muita coisa às vezes, porque é só ler uma coisa e ter que fazer atividade, assim. E eu tô até pedindo de ajuda para a professora de matemática sobre umas atividades. Só que eu tô tentando me acostumar com isso. Eu tento fazer todas as atividades de manhã para tentar criar uma rotina, mas é meio difícil ainda para mim me acostumar. Porque eu sou muito daquela que aprende ouvindo a pessoa falar, sabe? Uhum. Tem isso, né? Tem gente que é visual, que precisa ver, tem gente que precisa ouvir, né? Então, assim, o Henrique, bom dia, Fernanda.
Professora está falando Voltei. Conversando um pouquinho, né, sobre esses moldes de aula, que a gente não diz que as nossas aulas, elas nem são online, né, porque online é isso aqui, ó, é o agora, é aqui, hoje nós estamos numa aula online, né, o nosso ensino hoje, ele é um ensino remoto. O que que é? Eu mando atividade e vocês fazem na casa de vocês, depois vocês devolvem, eu corrijo aqui na minha casa. Então, assim, para nós, professores, eu digo eu, né, professora Viviane, também está difícil, porque, assim, aí você tem que fazer na plataforma, você tem que mandar atividade para a escola, para o aluno, você tem que pensar assim, será que o meu aluno vai entender o que eu estou tentando passar? Porque uma coisa é como a Bárbara falou, na hora ali, eu entendi, não entendi, levanto a mão, pergunto, vou na carteira, corrijo o caderno, não gostei, tá certo, não tá certo. Outra coisa é pedir para vocês produzirem um texto sem estar junto com vocês, né, para auxiliá-los, Só que assim, não é uma coisa que está acontecendo só no João Costa, né? Nós estamos vivendo isso no mundo todo, e eu acho que nós vamos superar. Eu espero, assim, que na casa de vocês estejam todos bem, né, com essa questão do coronavírus, porque eu vejo, assim, alguns comentários até de professores que tem muito aluno na rua, tem muito aluno brincando aí no campinho da esquina, andando de bicicleta, soltando pipa. Então, assim, quanto mais a gente não se cuidar, mais a gente vai demorar para voltar para a escola e para a nossa vida normal, vamos dizer assim, né? Então, voltando um pouquinho sobre essa aula de hoje, por que a professora marcou, né? Esses dias que nós ficamos lá, essa semana, que nós paramos em julho, então nós não deveríamos ter parado, porque o recesso já foi lá em março, certo? Então, assim, em julho, nós paramos porque todo mundo precisava, assim, de um respiro, né? Eu preciso respirar, eu preciso parar hoje eu tenho tarefa, hoje eu tenho que postar, Então, nós paramos uma semana. Só que agora, nós temos que repor, certo? Eu tenho que repor o meu trabalho e vocês têm que repor o trabalho de vocês. Então, assim, é a mesma coisa. Eu tenho que passar atividade porque lá naquela semana eu não passei. E vocês têm que fazer atividade porque lá naquela semana vocês não fizeram. Então, lá vocês descansaram, porém, agora vocês vão ter uma atividade, às vezes, a mais. Ok? Só que assim, ó, qual é o conteúdo dessa reposição? Professora, vai ser mais uma prova de português, vai ser mais uma atividade de matemática? Não necessariamente. Nessas aulas de reposição, nós vamos falar um pouquinho sobre o retorno, um possível retorno às aulas. Alguém já ouviu falar sobre que a gente pode voltar agora em outubro, em novembro? Professora, a minha mãe ela atende um paciente que é professor e ele disse que as aulas provavelmente vão voltar em outubro, que tá meio que confirmado isso. Pois é. Aí, assim, se isso é... Ó, a Isabel entrou, vamos lá. Bom dia, Isabel. Deixa só a professora ver aqui que eu acho... tá, achei aqui. A professora fez uma pequena apresentação com o material hoje que veio da secretaria, tá? Então, assim, ele não tem nada de lúdico, vamos dizer assim, não tem bonequinho pulando na tela, não tem... É só escrita mesmo, tá, gente? É bem, bem simples, mas é bem importante, porque foi um material organizado lá pela prefeitura, pela secretaria, e mandado para as escolas, que são o quê? São as orientações, deixa a professora achar, aqui, ó. Então, hoje, na nossa aula online, estão vendo aqui, né, eu acho que a Bárbara, que está com o microfone aberto, só responde. Estão vendo aqui a apresentação, Bárbara? Sim, tá aparecendo. Então tá, a professora vai falando e explicando para vocês. Então, hoje, né, do módulo 24, que é o módulo dessa semana, a gente tem, então, uma reposição, que são 2 aulas. Para quem chegou agora, essa reposição é daquela semaninha ali de julho que nós paramos. Então, assim, paramos em julho, temos que repor agora. Então, a gente vai dar 2 aulas, né, como se fosse 2 aulas dessa reposição.
Então, aqui, ó, protocolo de retorno às aulas. O que seria esse protocolo, então? É assim, como é que nós vamos, se voltarmos, o que nós teremos que fazer ou como é que vai ser feito? Porque a primeira coisa, tanto vocês quanto eu, gente, é assim, ó, e agora? Né? Se voltar, como é que vai ser? A gente fica pensando mil e uma coisas. Tem horas que eu morro de vontade de voltar, porque é muito mais fácil, né, dar aula para vocês presencial do que ficar preparando o material e colocando aqui na plataforma. É muito mais gostoso, né, a gente estar com vocês ali. Eu ainda brinco, eu achei que eu nunca ia falar isso, que eu estava com saudade de vocês, tá? Eu disse assim, eu nunca achei que eu ia dizer assim, ah, eu tô com saudade de aluno, pois a professora está, né? A gente está com saudade. Eu nunca imaginei que eu fosse sentir falta de ir pra escola, de acordar cedo só para ver esse povo da escola. Mas a gente fica assim, quando a gente está lá na escola, a gente diz, meu Deus, ai, que vontade de estar em casa, ai, que vontade de um final de semana, que chega as férias. E agora a gente tem vontade do quê, né? De estar na escola. Aí, outro dia eu fui ali buscar material na escola. Ai, assim, né? Não tem graça aquela escola, a escola está linda, mas vazia. Não tem graça. Né? O bom da escola é gente correndo, vocês falando, às vezes até eu sinto saudades até da bagunça de vocês, até de chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque isso faz parte da nossa rotina, isso faz parte da escola. Tá? Então, assim, estar em casa é difícil, né? Imagina, a professora tem 3 filhos trabalhando em casa com eles. É bem difícil. Acredito que vocês também, muitos de vocês estão em casa, estão com o irmão, tem o pai, tem a mãe. Deve estar uma bagunça, né? Professora, posso Sim, falar? pode. A minha mãe, ela não conseguiu ficar exatamente em quarentena porque ela tem o trabalho dela e o trabalho dela é meio que urgência, porque a pessoa sente dor, ela é especializada na área de canal. Então a pessoa sente dor, é emergência. E como eu trabalho com ela, eu meio que também vou lá uma vez por semana. E meio que, apesar da minha mãe ser de grupo de risco, ela é do grupo de risco. O trabalho dela já é de risco, então meio que ela meio que disse que se fosse pra gente ter pego, a gente já tinha pego, é por isso que eu voltaria para as aulas. É porque eu vi o comentário do João Vicente que ele não sei se é do João Vicente, ele disse que ele não voltaria porque ele é grupo de risco, mas o trabalho da minha mãe, o trabalho que eu ajudo minha mãe, também é um dos trabalhos com mais facilidade de contaminação, porque ela tá lá direto na boca da pessoa, sabe? Por isso eu acho que eu voltaria para as aulas, assim, mesmo se voltasse. E assim, a gente não sabe, né? Porque eu disse assim, é difícil voltar, também é difícil voltar, porque a gente não sabe como vai ser. E agora, quando a Bárbara falou de dentista, a professora tirou o aparelho, não sei se vocês perceberam, mas nesse período de pandemia, eu estava nesse processo de tirar o aparelho, gente, eu morria de medo do quê? De ter que ir lá e você fica exposto, né? Tanto para o dentista que está ali mexendo na boca do paciente, quanto o paciente que está ali também. Então, é bem complicado. Eu acho que, principalmente para essa área da saúde, está bem complicado, né? Sim, tipo, a minha mãe, ela tem que toda hora tá passando álcool em alguma coisa no computador. O computador tá branco, de tanto que ela passou álcool nele. Porque ela mexe com a luva, né, e tudo mais. Aí lavar material é tudo muito com cuidado, porque eu ajudo nessa parte de lavar material, aí tem que pôr luva, aquelas luvas de borracha, sabe, grossas. Aí lava tem uma coisa chamada cubo ultrassônica que você coloca para lavar os materiais. Vai um detergente especial lá nela, enfim, eu não sei explicar. Aí eu lavo o material lá e daí tem que embalar, tem que selar. Isso tudo já tinha antes, mas agora tem que passar álcool em cada coisinha que a gente vê, sabe? Tipo, cada coisa que a gente toca tem que estar passando álcool. A gente já virou louco do álcool, né? Porque tudo é Sim. álcool. A professora tá aqui com um monte de alergia na mão de tanto esses álcool, tanto gel quanto líquido, né? É bem. Mas assim, né? De certa forma, a gente, eu acho que aprendeu muito com essa pandemia, né? Primeiro, às vezes, assim, valorizar não só a escola, mas tudo, né? Aquela coisa assim da gente, eu ia para a escola e reclamava, eu saía para brincar e às vezes,
não estava contente, e agora, olha só, né? Então, eu não posso ir para a escola, às vezes não posso sair para brincar, eu não posso sair para visitar um amigo, eu não posso fazer uma festinha, ou não deveria, né? Porque tem gente fazendo festinha, mas não deveria. Então, assim, são N coisas que a gente também aprende com esta pandemia. Então, ali, né? Esse protocolo, deixa a professora voltar lá. Esse protocolo de retorno às aulas é quase que uma orientação para que, se retornarmos e quando retornarmos, a gente já ter uma ideia de o que fazer e de como vai ser, tá? Porque assim, ó, hoje eles falam, né, nesse protocolo, assim, de segurança, que você tem que usar máscara, que você tem que passar álcool em gel ou lavar as mãos com água e sabão, que você tem que tossir, né, autossir ou espirrar, fazer isso no antebraço. Gente, o povo, assim, ó, meia dúzia faz e meia dúzia não faz, né? Tem gente que usa máscara. Quantas pessoas a professora já viu usando a máscara aqui, né? Ou então usa assim, né? Ou então usa aqui. Então, assim, parece que todo mundo sabe, mas não faz, então também não serve, né? E como é que será que vai ser se a gente tiver que voltar para a escola usando máscara? Aí já tem vários, né, memes e fizeram, assim, umas charges falando, assim, de que aluno vai estar trocando máscara, vai estar brigando por causa de máscara, que a minha é mais bonita que a sua. Tem gente que já vai colocar aqui achando que é um tapa-olho para não ver a aula da professora, né? Então, tem uns memezinhos, assim, que já foi feito sobre essa questão do uso da máscara. Mas eu fico bem preocupada, porque na escola vocês costumam trocar tudo, muitas vezes. Vocês, trocar não, dividir, né? Vocês dividem material, empresta tua régua, empresta teu lápis, empresta tua borracha, empresta isso, empresta aquilo, empresta aquilo. Nesse caso, não poderia emprestar nada. Outra, dá um golinho da tua água. Quem é que nunca fez, né? Vocês às vezes estão lá dividindo água, refrigerante, bolacha, salgadinho. Vocês dividem isso o tempo todo? Então, assim, pode fazer isso? Não pode. Meio que a gente vai virar, assim, aquele egoísta dos egoístas, né? Eu vou sentar na minha carteira, aqui é o meu lugar e pronto, e acabou. Então, é mais ou menos assim que a gente já pode ir imaginando. Então, vamos lá. Então, protocolo para retorno das atividades das unidades escolares da rede municipal de ensino, Joinville e Santa Catarina. A professora só recortou lá e colou aqui para apresentar para vocês, para dizer assim, a professora está inventando alguma coisa. Ou pegou lá de um site que era do Amazonas, ou um site que era lá do Rio de Janeiro. Não, é aqui de Joinville, algo que a gente está pensando para nós agora. Então, as medidas sanitárias, tá? Que, gente, assim, ó, toda essa informação, muitas vezes eu acredito que vocês já saibam. Aí vão dizer assim, não acredito que a professora marcou essa aula para falar sobre isso. É aquele negócio, muita gente sabe, porém não faz, tá? Então, assim, esse negócio de manter o distanciamento de 1,5 m. Ô, galera, quando você vai provavelmente, assim, a professora vai ao mercado, né, que eu tenho que ir. Quando eu olho, o fulano de trás está quase grudado em mim. E cadê 1,5 m? Está lá no chão, delimitado, né? O xizinho, a marquinha. Então, assim, volta e meia, a gente passa por uma situação dessa. Vocês imaginam na escola vocês estarem essa distância de 1,5 m? As carteiras, possivelmente, tá? É bem possível que as carteiras estarão a 1,5 m. Agora, vocês. Tem gente que adora. Mas, Oi? professora, como é que vai conseguir colocar as cadeiras 1,5 m? A sala não vai ser, sei lá, muito pequena? Ou... É que assim, se voltarmos, com aquele protocolo também de 30% dos alunos, tá? Então, não pode voltar a turma toda. Então, seria 30% dos alunos, ou quem sabe até lá, dependendo como estiver, 50%. Então, metade da turma a gente consegue organizar essas carteiras desta forma, tá? Então, algumas vão ser empilhadas e outras vão ser distribuídas. Então, nem todo mundo vai voltar ao mesmo tempo, certo? Deixa eu ver aqui onde estamos. Respeitar a marcação, então, respeitar o limite das pessoas. Então, isso já é um primeiro momento.
De higiene pessoal, então lavar as mãos com água e sabão, higienizar com álcool 70. Não adianta ser o álcool 90 e nem o álcool 45, tá? Porque daí não tem efeito. O 90 é muito forte e ele evapora. Então, as substâncias não matam ali, o álcool não mata as substâncias que ficam na sua mão. E o 45 já é mais água do que álcool, então também não faz efeito. Seguir os protocolos de higiene de lavagem das mãos, que não é fazer assim e pronto, né? É que nem vocês já viram aqueles filmes onde tem cirurgiões, tal, que eles, né, lavam as mãos. Tem gente que até escova, né, que não vai ser o caso, mas o fato de lavar as mãos entre os dedos, por exemplo, assim, a professora usa anel. O ideal é quanto menos anel e coisas tiver, melhor. Mas, por exemplo, a minha aliança, então eu tenho que tirar, lavar e colocar no lugar. Por quê? Porque aqui pode ser um local ali onde vai ficar o coronavírus na minha mão, tá? Então, seguir as regras de etiquetas respiratórias, o que é isso? É aquele, eu vou tossir, eu levo o cotovelo aqui, né, o antebraço, porque tem gente que já tosse no rosto do outro, vocês, principalmente, assim, quando estão de bobeira, gostam de fazer essas trollagens com os amigos, né? Então, assim, evitar tocar olhos e nariz e boca, porque tem gente que acha assim, o meu nariz e minha boca tá protegido, mas aí tô lá com a mão não sei onde e vem com a mão nos olhos. É a mesma coisa, gente. É um local que também entra o vírus, tá? As unhas limpas e cortadas, usar máscara conforme orientação, então ali, né, é boca e nariz. Aí tem gente que, eu não consigo respirar. O que a gente faz agora? Então, nós temos que cuidar com essa questão de cobrir boca e nariz. Utilizar equipamentos de proteção individual obrigatório de acordo com especificidades da atividade. Manter cabelo preso e evitar acessórios pessoais, bonés, brincos, colares, pulseiras, relógios, anéis. Por que a gente fala nesse monte de tralha aí que não deve usar? Porque quanto mais coisas você usa, mais coisas você tem para higienizar. Por exemplo, quando eu preciso ir ao mercado, eu preciso ir à panificadora. Se eu vou de carro, eu já levo a chave e o dinheiro, né? A chave numa mão, o dinheiro na outra, ou cartão. Por quê? Porque se eu levar uma bolsa, se eu levar a minha carteira, é mais uma coisa que ao chegar no carro eu tenho que higienizar. E como eu falei para vocês, eu acho que a professora já virou a louca do álcool, porque eu tenho um borrifador de álcool líquido dentro do carro. Outro dia alguém disse assim, tem que tomar cuidado que vai pegar fogo. Eu digo, não sei, tá aqui dentro e vai ficar dentro do carro para poder borrifar. Então, eu já chego no carro, já vou borrifando na chave, se é o cartão, né, eu já borrifo o cartão, já borrifo debaixo do tênis, às vezes eu faço, né, até em mim, já virou perfume. Por quê? Porque eu particularmente tenho medo. A professora essa semana fez o teste esse teste do Covid, né, para ver se é imune, se já teve, se tem, e eu não peguei ainda, tá? Agora, na verdade, foi aberto para a comunidade, eu não sei se vocês sabem, mas, assim, primeiro eles pediram para que os professores, né, eles agendaram para que cada professor fosse em um horário para fazer esse teste, e agora para a comunidade também foi aberto, só que você tem que entrar no site e fazer a inscrição. Alguém já fez esse teste? É aquele do dedo, né? Do sangue, que fura um pouquinho, pega uma gotinha de sangue e faz o teste. Se alguém fez, quiser falar ou quiser colocar ali no chat pra gente. Eu nem sabia da existência desse teste. Tem, né? Primeiro eles estavam fazendo só para as pessoas que tinham sintomas. Eu tô com febre, tô mal, aí faz o teste para ver. Agora, nesse momento, eles estão convocando todos os professores, já justamente pensando nesta retomada de aula. Aí, o meu foi esta semana, na terça-feira. Aí, eu fui lá, fiz, mas deu como se eu não peguei. Tem gente que dá assim, reagente. O que é? Que já pegou e muitas vezes nem teve sintoma e já foi, já passou. E no meu caso, eu não peguei, eu não tive
nem contato com o vírus ainda. Então, eu pretendo ficar bem longe dele. Então, por isso que a professora virou a louca do álcool lá para... Vai no mercado, quando chega, esborrifa tudo, né? Deixa tudo lá fora e sai com o álcool, pulverizando. Já o meu marido que diz que eu não tô com um borrifador, eu tô pulverizando. Não tem aquelas coisas de veneno lá que passa para matar os matinhos? Já tô eu assim. Então, e agora tá aberto para a comunidade. Então, assim, o meu pai quer fazer o teste, a minha avó quer fazer o teste, mas não tem sintomas. Só que tem que entrar no site e fazer. Parece que não tá muito fácil, tá, gente? Porque como tem muitas pessoas que agora querem fazer o teste, você não tá conseguindo de imediato agendar. Mas não custa tentar, né? Ontem o meu esposo até entrou na plataforma lá para tentar agendar, que ele ficou curioso, ele disse, eu também queria saber. Eu disse, mas se eu não peguei, tu também não pegou. Ele disse, mas vai que eu já peguei. Eu disse, tá, então, vai lá tentar fazer o teste. Mas aí ele entrou na plataforma, daí diz assim, que naquele dia não dava mais, porque já tinha esgotado. Aí eu disse, tenta amanhã. Daí, e um senhor que estava lá com a professora lá no dia, que não era professor, ele falou, minha filha tentou 3 dias. Aí hoje que ela conseguiu. Então, eu acho que assim, todo dia você tem que tentar. Então, se alguém tiver interesse, né, deixa eu ver aqui. Ó, aqui o Henrique colocou, né, eu e minha mãe tiveram, mas minha mãe teve sintomas muito piores que o meu. Então, teve gente que deu uma gripe muito forte, teve, né, pessoas que não sentiram quase nada, teve pessoas que perderam apenas o paladar, né, o olfato e paladar. Então, assim, é muito diferente de pessoa para pessoa. E tem gente que está com uma gripe terrível, vai fazer o teste e dá negativo, porque é apenas uma gripezinha, vamos dizer assim, né? Então, voltando lá. Regras de entrada e saída da unidade escolar. Como é que vai acontecer, então? Respeitar o horário de atendimento, distanciamento e uso de máscara, aguardar o aferimento da temperatura e higienização das mãos. Professor, o que é aferimento? Né? É o nosso famoso medir a temperatura, né? A maioria das pessoas assim, mede a minha temperatura, vê se eu tô com febre, ou como é que tem gente que diz assim, mede. Eu já ouvi outra expressão, tira. Tira a minha temperatura. Já pensou se tirar a temperatura? Ou então tira a minha pressão, vocês já ouviram essa expressão? Tira aí a minha temperatura. Se tirar, vai ficar como, né? Então, o modo correto é aferir a temperatura, aferir a pressão. Então, o que a gente entende com isso? Que ao chegar na escola, vai ter alguém, né, ou o seu Carlos, ou não sei se vocês sabem que a dona Cristine se aposentou, então a princípio está só o seu Carlos, mas, né, tem todo o pessoal ali da orientação, supervisão, alguém estará com aquela, tipo uma pistolinha assim, que coloca na testa, ou então eles colocam no pulso, que afere a temperatura. Fala, Bárbara. Você acredita que eu tava trabalhando com a minha mãe no dia, aí eu fui comprar alguma coisa pra gente comer, né, tudo mais, porque a gente não tinha levado nada, a gente esqueceu de levar alguma coisa, e a moça do estabelecimento que eu fui, que tava medindo a temperatura, ela falou que as pessoas estavam com medo de medir a temperatura porque achavam que ia implantar um chip no cérebro da pessoa, algo assim. Ai, que horror! Por isso que ela tava medindo no pulso, a gente riu muito sobre isso. Tipo, nossa, o termômetro vai implantar um chip no cérebro da pessoa. É um laser, já vão bater. É muito filme, eu acho que esse povo anda assistindo muito filme, que daí assim, né? Já tem um laser que vai projetar ou vai pegar alguma coisa do teu cérebro. Não, mas esse povo inventa coisa, Bárbara. Eu imagino. Ou então é muita gente assim, que desconhece esse tipo de ferramenta de trabalho, até muitas vezes dos profissionais da saúde, né? Porque assim, estão acostumados com aquele termômetro, né? Que é palitinho, ou enfim. E daí, quando vê uma coisa assim, acha que já, não, estão armando alguma coisa já. Não, mas Ela me Oi? contou que uma vez foi uma menina lá, uma menina tipo, de uns 14 anos, sabe? Que pediu pra ela não colocar na testa dela, colocar no pulso por causa disso. Aí ela falou, brincando assim, que pra implantar o chip era só com horário marcado. Demora mais, é mais caro, né? É. Ai, meu Deus.
Não, mas então, assim, esse é o aferir a temperatura que a gente espera, né, que seja feito, então, na escola. Seguir as orientações dos responsáveis pelo controle de entrada e saída na unidade escolar, cumprir o horário de entrada e saída, porque também já foi dito assim, ó, que não vai ser, por exemplo, a aula das 7h30 às 11h45. Nós faremos uma aula de 2 horas. Então, assim, vocês entram às 8 e saem às 10, certo? Vai ser organizado de uma forma diferente esses horários. Professora, mas é muita informação, eu não estou entendendo. Gente, eu estou repassando esse material para vocês, mas é claro que se nós formos assim, não, lá no dia 20 de outubro, 21, 22 de outubro, nós vamos retornar. Tudo isso vai ser esclarecido, explicado, mandado antes para vocês, tá? Numa semana antes, vocês já saberão de como quem vai ter que voltar para a escola, o que vai acontecer, certo? Então, não precisa se apavorar e dizer assim, ai, meu Deus, ou então, assim, ontem até a professora fez uma aula com o 6º ano, e eu disse assim, ó, pessoal, eu estou falando a data que vocês vão retornar? Não, a professora não está afirmando assim, ó, dia 14, dia 20, dia 1º. Aqui é um protocolo de um possível retorno, tá? Então, assim, ninguém está afirmando nada. Não vão sair por aí dizendo assim, minha professora disse que tal dia... Vocês estão vendo aqui do ladinho que está dizendo assim, ó, gravando. Até tá aparecendo a foto do José Antônio, que eu entrei na conta dele. Esse gravando, gente, a dona Kátia, ela também está aqui num cantinho, só observando a nossa aula, né? Ela está também em uma reunião, ela está em uma reunião e está aqui porque ela que marca a reunião, grava para a professora, né? Para os professores. Então, assim, ó, tudo que a professora está falando aqui está sendo gravado. Por quê? Para depois dizer assim, a professora falou uma coisa que não é, né? Então, a gente também tem que ser bem coerente com as coisas que a gente fala. E também depois, se eu falei alguma coisa, eu dizer, não, eu não falei. Tá gravado, tem como provar que eu falei errado. Então, aqui, regras específicas para os estudantes. Tudo isso que está aqui, gente, foi o que a professora já leu aqui nas medidas sanitárias, tá? A única coisa aqui é assim, ó, comunicar imediatamente ao professor caso apresente sintomas como tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, fadiga. Então, assim, eu fui para a escola, eu estava bem. Eu cheguei lá, depois de 1 hora, eu não estou me sentindo bem, eu tenho que avisar para a professora, tá? Eu não posso ficar na escola passando mal. Outra coisa, eu tenho que levar a minha garrafinha de água e eu não posso compartilhar com o outro. A princípio, é para os bebedouros nem... Aqui diz, né, que vai ter um bebedouro, mas ali no CESITA, onde a professora trabalha, eles já estavam falando de isolar o bebedouro. Ninguém vai pegar água do bebedouro, tem que trazer de casa. Por quê? Porque tem aluno que vai e toma água direto do bebedouro. E o que é esse direto do bebedouro? Encosta a boca lá na torneira ou no bico do bebedouro. Então, assim, não pode fazer isso, porque o próximo que vem já, se você está contaminado, o outro também vai estar. Então, é bem complicado esse negócio. As crianças que costumam levar brinquedo, né, principalmente 1º ano, que faz o dia do brinquedo, isso também não vai poder. As atividades de educação física, a princípio, no primeiro momento, vão ser também dentro da sala, tá? Não vai poder assim, vamos lá para o ginásio, vamos correr, vamos bater bola, vamos... Não. Vai ser assim, uma atividade mais dentro da sala. Então, tem toda uma questão, assim, de que não é normal, que não é aquilo que nós estamos acostumados, porém, é o que vai ser de primeiro momento, tá? Aí, aqui neste outro texto aparece, então, ali, evitar os pais, né, pais responsáveis e qualquer outra pessoa de fora da instituição, entrar dentro da escola, então, assim, ficar aquela circulação de pessoa. Uma hora vem o pai, uma hora vem a mãe, uma hora vem o cachorro, uma hora vem... Né? Então, assim, ali na nossa escola nós não temos muito esse problema, mas para eles escreverem isso aqui é porque, de certo, tem escola que a família já vai fazer piquenique dentro da escola junto com o filho, né? Então, já é uma orientação. Organizar os intervalos ou recreios com revezamento de turmas, então, nós não faremos o recreio
juntos, todas as turmas juntas, provavelmente assim, 10 minutos para uma, 10 minutos para outra, 10 minutos para outra, porque nós não temos espaço. Se eu quiser sentar e comer alguma coisa, nós ali as nossas mesas não comportam uma escola inteira, né? Alunos depois de primeiro ao nono ano. Então vai ter que ser bem espaçado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou escrever alguma coisa no chat que queira perguntar, ou a professora pode continuar? Se ninguém respondeu, eu continuo. Então, vamos lá. Eu espero que esses microfones desligados e esses rostinhos assim que não estão aparecendo estejam todos aqui. Porque, senão, acho que vocês estão aí tomando um cafezinho, né? Professora, lembrei de uma pergunta. Fale. Vai ter merenda, sabe? Vão ter lanche na escola ainda? Eu acredito que sim, tá, Bárbara? Porque vai ter, e por isso que nós precisamos, assim, dessas turmas em horários separados, porque, assim, geralmente ali, o primeiro ano, o segundo, ou tem alguns alunos que costumam comer na escola, principalmente quando é um lanche assim, é um sucrilhos, eu quero fazer o lanche, mas muitas pessoas, eu quero sentar, como é que vai sentar, 3, 4 turmas ao mesmo tempo. Então, por isso que tem que ser uma turma, depois a outra turma. Mas eu acredito que lanche da escola vai ter, sim. Tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver, então. Não vai ter nesse período, assim, eventos, né, como feira, palestras, assembleias, reuniões, exposições, competições, campeonatos, tudo aquilo que é feito na escola. Uma festa, por exemplo, se fosse época de festa junina, festa da escola, festa formatura, né, lá do nono ano, isso não pode, por enquanto, tá, gente? Então, assim, não tem como fazer nada disso. Nenhuma reunião, nenhuma assembleia, vamos fazer uma reunião de pais. Só se a gente fizer nesses moldes. Eu vou chamar 15 pais lá no auditório e vou colocar esse distanciamento. Aí tudo bem, mas eu acho que não vai, nossa escola não vai fazer, né? Então, priorizar atividades ao ar livre sempre que possível. A nossa escola tem muito espaço, né, para explorar. Só que eu também não posso levar a escola toda para a rua. Então, assim, também tem que ser dividido. Então, são coisas que, ao retornarmos, nós temos que ver, o parquinho, aquele parquinho, o playground que tem ali para as crianças, a princípio vai ficar fechado. Disponibilizar sabão e papel toalha para lavagem frequente das mãos nos lavatórios e banheiros. Então, não pode usar aquela toalhinha, eu costumava levar uma toalhinha para a escola. Se só você usar, tudo bem, né? Mas o ideal é que tudo que a gente use seja descartável. Então, eu vou usar uma toalha que seja essa toalha de papel descartável. Até a máscara seria o ideal descartável. Só que, claro, no começo da pandemia não tinha nem para vender, tá? Você ia procurar a máscara descartável, tava assim, ou muito caro, ou não tinha para vender. Aí a galera começou numa produção de máscara e agora a gente vê máscara para vender em tudo que é lugar. Tanto tem a máscara descartável, quanto essas máscaras feitas, né, de tecido e tudo mais. Só que assim, gente, o ideal era trocar essas máscaras de 2 em 2 horas. O que a gente vê? A galera utiliza a mesma máscara, o dia todo. E tem mais uma agravante. Usa a mesma máscara a semana inteira. Vocês acham que surte algum efeito isso? Né? Você usar a mesma máscara a semana inteira? Gente, daí perdeu a funcionalidade do negócio, zerou. Então, assim, vamos voltar para a escola. Eu tenho que, no mínimo, ter uma máscara para cada dia, ou então eu uso uma máscara num dia, chego em casa, a mãe lava, ou eu mesmo lavo, porque essas máscaras é passar uma água, bastante sabão, né? Não adianta querer fazer. Gente, água e sabão, a gente já viu que mata o vírus. Então, assim, muita água, muito sabão e tá tudo certo, né? Enxágua, pendura lá, para daí no outro dia ter uma máscara limpa para usar, tá? Eu tenho que me policiar, porque assim, vocês que têm os pais ou mães que tem um carro lá, tem gente que tira a máscara, coloca dentro do carro. Aí, quando vai sair, pega a mesma máscara, coloca e sai.
Aí, quando chega em casa, tira a máscara, deixa no carro. Por que eu tô falando isso? Por experiência própria. Porque quando eu vejo aqui, tem gente que faz assim, né? Tira a máscara, deixa no carro, quando vai sair, pega aquela mesma máscara. Ontem eu fiz uma limpa, tirei tudo que tinha de máscara, botei tudo para lavar, porque aí até o meu marido saiu, ele disse, tu tirou as máscaras de dentro do carro? Eu disse, a cada hora que você sai tem que pegar uma máscara limpa? Não pode ficar usando aquela mesma máscara, né? Então, são cuidados que a gente tem que tomar. Deixa eu ver aqui. Opa. Então, o último item lá que diz assim, ó, separar o material impresso, livros, módulos, atividades, né, desenvolvido em um espaço determinado por um período mínimo de 6 dias. Após esse tempo, realizar a higienização do material com álcool 70 e papel toalha. Descartar o papel toalha em seguida. Aconselha-se que o responsável por essa ação faça uso de luvas. Então, todo esse material que vocês vão usar na escola, tudo isso tem que ter também um cuidado. Eu vou usar o livro de português. Aí a professora geralmente entrega o livro e recolhe o livro. Como é que eu vou entregar o livro para vocês, recolher o livro, guardo no armário, a turma da tarde usa o mesmo livro? Também não vai poder, tá? Então, tem essas situações. Quando vocês entregam, tem muita gente que entrega material impresso ali na escola. Até esse material impresso, a gente tem que cuidar. Eu vou buscar o material de vocês ali para corrigir. Também tem que dar um tempinho. As meninas que estão separando tem que usar luva, tem que usar máscara. Se não estão usando luva, tem que usar direto álcool, ou álcool em gel, ou álcool líquido. Quando eu busco material, dependendo do tempo que ele está ali, tudo bem, né? Se é que tinha vírus, já morreu. Mas, por exemplo, o aluno entregou de manhã, eu peguei o material à tarde. Eu tenho que tomar todo um cuidado para não trazer o vírus para casa. Aí vão dizer assim, professora, mas será que tem? Será que não tem? Não sei. Mas eu é que não vou pagar para ver, né, gente? Então, todo cuidado é pouco, tá? Tem muita gente que ainda diz que é besteira, tá? Aqui, ó, tem alguns cartazes que vão estar, alguns já estão espalhados pela cidade, alguns já são de uso próprio para a escola, né, que vão estar na escola. Então, assim, ó, esses cartazes aqui, né, proteja-se. Então, ali, uso de máscara, lave as mãos com água e sabão, uso de álcool 70, não compartilhar objetos pessoais, né, como a professora falou assim, me dá um gole d'água, dá uma bolacha. Gente, infelizmente, nós vamos ter que ser assim, ó, não dá, né? Temos que, não dá para dizer assim, vou ser legal, ou, ele é meu amigo. Gente, nesse momento, eu tenho, sim, amigos, mas vamos, é aquele negócio assim, ó, pelo amor que eu sinto por mim e o amor que eu tenho pelo outro, né? Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, não é assim, porque ele é meu melhor amigo que eu vou dividir algo com ele. Não, nesse momento é não mesmo, tá? Respeitar o distanciamento e siga as regras de etiqueta respiratória. Então, ali o distanciamento, né, de pessoa para pessoa, sentadas no banco, né, ali, ó, respeite as marcações e sinalizações, respeite o limite de pessoas conforme a capacidade de espaço. Então, assim, né, o limite entre pessoas quando estão sentadas, né, depende se são nas carteiras da escola, e a capacidade. Então, hoje é 30% das pessoas, é 30%. A professora já viu, assim, ó, que tem alguns mercados que diz 30%. O limite é 30%. Quando você entra, o mercado está cheio. Né? Você fica esbarrando nas pessoas, isso não pode, não está certo, né? Então, aqui são outros cartazes, né? Atenção, álcool em gel. O uso de máscaras é obrigatório, até tem esse decreto aqui. Por quê? Porque não pode, gente, entrar, eu vou no estabelecimento, saiu de casa, tem que usar máscara, né? Tem o pessoal assim, anda na rua sem máscara, vai ao mercado, chega lá, ainda quer bater boca, né? Outro dia estavam relatando que um aluno foi buscar material nessa outra escola onde a professora trabalha, e a aluna chegou sem máscara,
E eles disseram, não, você tem... Ah, eu não tenho máscara. Ela disse assim, não, mas a gente só vai entregar o material e disse que bateu boca, fez uma vergonheira só. Então, joga o material aqui para mim que eu pego aqui na rua. Não é assim, né, gente? Então, assim, nós temos que ter esses cuidados, tá? Primeiro que ela já deveria, se ela está na rua, ela já deveria estar de máscara. Não devia nem ter saído de casa sem máscara. Mas, enfim, tá? Então, assim, de primeiro momento, seriam essas informações. Professora Júlia quer entrar, mas você... É que quem está organizando isso é a dona Kátia, não sei se ela está ouvindo. Deixa eu ver se eu mando mensagem para ela. Será que ela quer entrar ainda? Vamos lá. Só um pouquinho. Cadê a dona Kátia? Se ela me É que a dona Kátia, ela está aqui, mas está em uma reunião com a secretaria também. Vou ver se ela está... Ver se ela consegue me responder. Eu fiz ali, não sei se vocês viram uma sala de aula lá pelo Messenger, né? Que a gente entra pelo WhatsApp. Eu coloquei um link. Depois eu vou fazer um teste com vocês. Eu vou sair daqui e vou fazer um teste para ver se a gente também consegue se comunicar por lá, tá? Pessoal, assim, ó. Essas informações que a professora passou hoje são bem importantes, tá? Quer falar, Bárbara? Ah, sim, mas lá pelo Messenger não vai ser, tipo, aqui não é melhor do que por lá? Pra mim Não. tá sendo muito melhor. Eu também acho melhor aqui, mas às vezes, assim, tem alguma informação, tem alguma coisa que vocês queiram, nós temos aquele canal lá também de comunicação, né? O próprio WhatsApp, eu vejo assim, que às vezes o pessoal no início começou falando muito, de repente vocês pararam, né? Começaram a reclamar muito, porque é difícil, porque eu não vou fazer, porque... reclamaram, tá? E nós estamos, desde o início, assim, também está difícil para vocês, está difícil para nós, para outros alunos de outras séries, só que nós estamos aqui para ajudar, gente, tanto lá no grupo, né, tá eu, tá a professora Isabel, e assim, a dona Marileia se demonstrou, assim, desde o início, muito prestativa, todo o pessoal da escola, a dona Marileia, a dona Enia, o seu Carlos, tem a dona Kátia, né, então, assim, tudo que vocês precisarem, quanto à questão de plataforma, de material, de ajuda, nós estamos aqui. Nunca nós falamos assim, pessoal, agora não me incomoda. Tem alunos que ontem era 10 horas da noite, tinha aluno me mandando mensagem. Tem professor que atende o aluno, por exemplo, assim, responde o aluno no horário de trabalho. Então, mesmo que o aluno mandou uma mensagem, ele não vai responder naquele momento, mas no dia seguinte ele responde, certo? Então, não diz assim, o professor não quis me atender. Poxa, gente, às vezes é 9, 10 horas da noite, qual é o teu horário de aula? Lá no horário de aula o professor vai responder, né? Mas eu, dependendo do que eu estou fazendo, às vezes, eu estou aqui ainda no computador fazendo atividade, um aluno me perguntou alguma coisa, se eu puder eu respondo, certo? Mas eu nunca vou dizer assim, eu não vou responder, eu não vou fazer, eu não vou, tá? Deixa eu só ver quem é que está pedindo para entrar aqui. Só um pouquinho. Saiu. A Júlia conseguiu? Não. Quem que saiu? Saiu alguém? Não, foi a Júlia que entrou, né? Isso. Tá, então, assim, na semana do dia 1º de outubro, a professora já marcou e já vai um link para vocês a partir da semana que vem, tá? Tanto quem pega material impresso, quanto quem está na plataforma. A professora já mandou um link para uma aula. Oi? Estão me ouvindo? Se alguém... tá. A impressão que deu é que eu estava travada aqui, mas não, que eu achei que tivesse travada a internet. Então, no dia 1º de outubro, a gente vai fazer uma nova aula online. Para quê?
para conversar um pouquinho mais desse protocolo e para falar, então, um pouquinho sobre as nossas aulas, sobre as notas, sobre as atividades que vocês estão fazendo na plataforma, certo? Então, assim, teve algumas pessoas que, quando eu mandei ali no WhatsApp, ficaram assim, mas como assim? Que link? Gente, quem pegou material impresso, por 2 semanas, tá lá em cima, no cabeçalho lá, o link da aula, tá? Então, assim, no módulo 23 e no módulo 24, estava lá em cima no cabeçalho. Na plataforma também está lá no módulo 23 um aviso. Quando vocês abriram a atividade, no cabeçalho estava lá, no dia tal, aguardo vocês para a reunião, para a aula online, tal, e o link. Esta semana, o módulo 24, está lá também, o link e o aviso. Então, assim, vamos prestar mais atenção, tá, naquilo que está sendo enviado para vocês. Então, agora eu já estou avisando, depois eu vou passar o link também pelo WhatsApp para vocês. Esse link eu já vou copiar e vou colocar lá, só que não adianta entrar agora, porque não vai estar disponível. Só no dia 1º dia 1º de outubro. Aqui a Fernanda perguntou sobre a rematrícula, tá? Agora, esta semana, está acontecendo a rematrícula para o pessoal do CI, tá? Até veio para os gêmeos que estão no CI a rematrícula. Aí a professora até entrou no site lá da prefeitura, porque vai ser tudo online. Também, assim, você entra, online não, assim, né? Você entra lá na plataforma no site da prefeitura, cadastra, faz tudo, daí eles vão pedir os documentos, né, os documentos atualizados, mas isso vai uma orientação ainda da secretaria da escola, provavelmente para a próxima semana. Esta semana é só o pessoal do CI de 0 a 5 anos, certo? Aí, depois de certo deve ser do pessoal do 1º ao 5º, para depois o pessoal de 6º ao 9º. Então, fiquem tranquilos que a rematrícula ainda não está disponível para vocês, tá? E tudo que é feito é mandado para vocês, ou na plataforma, ou é ligado para vocês, tá? Se vocês têm alguma dúvida, gente, também pode ligar para a secretaria. Ontem uma aluna perguntou assim, era 8h30 da manhã, ela me mandou no WhatsApp, professora, será que tem alguém na escola? Claro que tem, gente. Horário normal, das 7h30 às 11h45, da 1h30 às 5h30, sempre tem alguém na escola, tá? Ou tá a secretária, ou se tem alguém na secretaria, né? Ou vai estar a dona Carminda, ou às vezes está a dona Márcia, ou às vezes está a dona Ênia, está a dona Nancy, está alguém, o seu Carlos, alguém está na secretaria para atender os alunos e a comunidade, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá? Dizer que a professora está com muita saudade de vocês. Espero que estejam todos bem, né? Todos se cuidando em casa. Se precisar sair, né? Como a Bárbara que está trabalhando com a mãe, que às vezes precisa, né? Sair, vou ali na panificadora, a mãe pede, né? Meu filho vai ali comprar um pão, mas tomar esses cuidados. Ao chegar em casa, né? Lavar bem a mão. Se tá de chinelo, já deixa o chinelo lá na rua. Se tá de tênis, já tira o tênis. Se organizar de uma forma assim para que a gente não pegue, ou se pegar, não tenha tantas consequências. Tá, joia? Professora? Oi. Mas você acha que a gente está conseguindo aprender alguma coisa esse ano que tem como recuperar as coisas que a gente meio que não está conseguindo entender? Assim, ó, eu acho que para todos tá bem, assim, difícil, né? Aprender alguma coisa, no geral, assim, aprender, vocês estão aprendendo, né? Vocês podem até achar que não, mas assim, numa leitura que eu faço, numa resposta que eu tenho que pensar para elaborar, é uma maneira de aprender, tá? Mesmo que eu estou fazendo conta de mais, menos, dividir e vezes, você já está aprendendo, porque tem aluno que chega lá no ensino médio, gente, não sabe fazer as 4 operações. Então, se vocês não conseguirem avançar, mas as 4 operações vocês souberem fazer de cabeça, ó, vocês já estão aí muito bem,
tá? Porque tem aluno que só sabe fazer e resolver as coisas copiando do Google, mexendo na calculadora, mexendo no celular, né? Então, assim, se eu consigo usar um pouquinho a minha cabeça, já estamos aí, né? Quase que num 80% do caminho. Mas, assim, para este ano ainda, ou para o ano que vem, nós vamos ter que revisar muita coisa, tá? Então, assim, a professora tem passado ali textos para vocês, falando dos gêneros, falando, assim, vocês vão aprender 100%? Nem na sala de aula a gente não aprende 100%, certo? Mas nós vamos ter que revisar muita coisa mesmo, tá? De português, de matemática, de história, de geografia. Ano que vem, ou este ano ainda, vai ser aquela assim, temos que correr um pouco mais e nos dedicarmos um pouco mais, tá? Porque também não vão esperar, assim, as coisas, porque tem aluno que não lê, que não faz, então, como é que vai aprender? Então, nós vamos ter que correr um pouquinho mais atrás dos nossos objetivos para podermos dar conta aí desse ano que ficou para todo mundo, né? Mesmo quem é aluno, tem escolas aí que estão dando aula online direto, assim, todo dia, né, principalmente os colégios particulares. Todo dia o aluno está na frente da sala, do computador. Mas eu já vi relatos de o professor estar dando aula online e estar que nem eu aqui, ó, todo mundo com a câmera desligada. Aí o que acontece? O professor está dando aula, mas o aluno do outro lado está fazendo o quê? Tem aluno que está só com a câmera ligada e já saiu, foi dar uma volta. Tem aluno que está jogando enquanto a professora está falando. Tem aluno que está dormindo enquanto a professora está falando. Como é que a professora vai saber que é um 100%? Tá? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Eu ouvi falar que se voltar às aulas para todos recuperarem o que perderam, vai ter aula no sábado e no domingo. Não, tá? Essa informação não foi passada. Não tem esse negócio de recuperar aula sábado e domingo. Por quê? Porque vocês estão, de certa forma, tendo aula de segunda a sexta normal, certo? A professora está passando atividade para que vocês façam de segunda a sexta. Tem coisas que, assim, ó, eu passo para vocês um texto, às vezes a correção da atividade anterior, um texto e mais uma interpretação de texto lá com 10 questões. Pessoal, isso ali, no mínimo, eu levaria, assim, mais de uma semana para fazer com vocês. Por quê? Porque a correção, às vezes a gente leva uma aula, né? A professora passa de carteira em carteira, vista os cadernos, faz a correção. Foi uma aula. Uma aula é aula de leitura lá na biblioteca. A outra aula, vamos dizer que nós vamos discutir o texto. Uma aula para vocês copiarem do quadro. Não é mais ou menos assim que acontece? Às vezes vocês passam uma aula copiando 5 questões do quadro. Por quê? Porque ficou ali enrolando. Vamos lá, pessoal, a professora quer apagar. Professora, né? Hoje o material está indo assim pronto para vocês. Né? Então, de certa forma, a aula está sendo dada de segunda a sexta sem ter perda, tá? Então, esse negócio de sábado e domingo, deleta aí, porque não é verdade. Se é em outro estado, em outra cidade, em outra escola, mas no município, não. Tá, pessoal? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar, tá? Professor, então, fica aguardando vocês no dia 1º de outubro. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, pode perguntar, se precisar, manda lá na plataforma, né, e falando para vocês, então, que o pessoal da escola, Dona Marileia, Dona Enia, o seu Carlos, Dona Kátia, tá todo mundo à disposição, se vocês precisarem, é só chamar. Deixa eu ver, o João Vicente, professora, mas sabe dizer se... Não, eu posso até, a dona Kátia, eu acho que agora ela não consegue nos ouvir, mas ela saberia nos responder se já está ou não na escola. Mas depois eu pergunto aqui para ela no WhatsApp, se ela me responder, eu te respondo no privado, lá no WhatsApp também. Tá, João? E parabéns, né? Parabéns pela conquista aí, a professora ficou bem feliz de ter um aluno do 7º ano, que é a minha regência, ter ficado em primeiro lugar. Tá? Então, um beijo para todos, uma ótima, né, restante de manhã e de dia, e vamos nos cuidando, beleza? Beijão. Tchau, tchau para vocês. A professora vai ficar aqui enquanto vocês vão saindo, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Tchau, galera.